Gestor que não é gestor. Meu nome é Evandro Nogueira Borges, você está no Momento Crescimento. Volta e meia eu vou atender alguma empresa e na medida que eu faço o diagnóstico, que eu já contei para vocês no outro vídeo, eu começo o diagnóstico de baixo para cima até chegar lá no pescoço, né, que são os gestores, e até chegar na cabeça, que são os diretores. Mas está cheio de empresa no mercado que não tem pescoço, ou seja, não tem gestão, não tem o gerente. Porque muitos empresários pegam um jogador, né, pegam alguém ali que está no braço, que está na perna da empresa e promove aquele jogador para ser gestor, para ser o gerente. Na maioria das vezes, o critério é porque é uma pessoa de confiança, ou então é porque é um bom jogador. E aí, na cabeça, às vezes, do empresário, a pessoa de confiança ou um bom jogador pode ser um bom gerente. Só que, na maioria das vezes, dá errado. Por quê? A maioria dos bons jogadores não vão se transformar em bons gestores. Da mesma forma, no futebol. Nem todo craque se torna craque técnico de futebol. Aliás, no Brasil, os melhores técnicos de futebol não foram craques jogadores. Então, o que você precisa é, primeiro, às vezes, trazer um gestor de fora é melhor do que você promover um bom jogador. Por quê? Porque a gestão, gente, ela é muito importante, né? Que eu brinco que é o pescoço. É por onde passa o estímulo nervoso para chegar no corpo. Se você tiver um gestor fraco, ele não faz o estímulo chegar no corpo. Ele, às vezes, vai ser um gestor que é mais chefe, aquele gestor mais autoritário, que não vai, de repente, fazer com que o estímulo chegue no corpo para ser executado. Porque quem está lá na ponta, né, da empresa, braço e perna, são pessoas, às vezes, técnicas, né, operários, pessoas que vão estar executando aquilo que está chegando para ele. Fazer um relatório, construir algo, é uma parte muito mais operacional. A gestão, ela precisa ter diversas habilidades, mas uma habilidade que às vezes você nem consegue desenvolver muito, o gestor ele precisa gostar de pessoas, ele precisa gostar de gente. Porque se ele não gostar de gente, não gostar de pessoas, dificilmente ele vai conseguir fazer gestão de pessoas. Então, um dos critérios que você pode colocar aí na balança na hora de selecionar o gestor, às vezes, nem é o que tem a melhor formação acadêmica, às vezes não é nem o que tem assim, a melhor instrução, né? É aquele que lida melhor com os irmãos, com o pai, com a mãe, com os parentes. Então, na medida em que você vai aproximando aí desses jogadores, se você tem essa demanda de promover alguém para ser gestor, entra mais na vida da pessoa. Se você tem ali uns 2 ou 3 que você está mais ou menos selecionando, entra mais na vida para você saber como é que ele lida com a esposa, com o marido, como é que ele lida com os filhos, como que ele é em casa, como que ele lida com os pais. Porque é isso que ele vai precisar fazer na hora que ele ocupar o cargo de gestor. É como que ele lida em casa, como é que ele lida com a família, como é que ele lida com os filhos, com a mãe, com o pai, se ele cuida, se ele não cuida. Isso é o mais importante. O resto, curso de formação de liderança, técnica, isso a pessoa pode aprender. Agora, aprender como gostar de pessoas, como amar o próximo, né, como cuidar da mãe, como cuidar do pai, isso é mais difícil de aprender.
Só que isso, a meu ver, é o fundamental para você conseguir perceber quem que tem mais condição. Às vezes eu cito o exemplo aqui de um cliente meu, que eu contratei ele para trabalhar numa empresa de um cliente, e depois ele se tornou meu cliente de mentoria. Eu contratei ele em 2001 e ele está lá no mesmo grupo desde então. E o grupo cresceu muito, tem o grupo todo deve ter uns 700 funcionários, e hoje ele é o CEO desse grupo. E nesses 22 anos que ele está na empresa, ele nunca teve um problema na Justiça do Trabalho, por exemplo. Porque a maneira como ele lida com as pessoas. Na vida pessoal, ele tem um trabalho, que ele é pastor, ele tem um trabalho, né, de espiritual com as pessoas. Então, a maneira como ele lida com os filhos, em casa, é muito interessante assim. Tem uma firmeza, mas tem um amor gigante. E na empresa é a mesma coisa. Ele tem uma firmeza, exerce uma autoridade, mas tem também um coração gigante. E isso faz com que ele consiga ser um bom líder, um bom gestor e hoje um bom CEO da empresa. Então, é esse tipo de características que você tem que buscar no gestor. Não é se ele tem MBA. Se tiver um MBA, ótimo, mas não é se ele tem MBA. É se ele, por exemplo, tem uma mãe com Alzheimer, um pai adoecido e ele cuida. Porque ele vai conseguir trazer esse cuidado para dentro da empresa. Ele vai conseguir trazer essa firmeza que ele tem com os filhos e o cuidado que ele tem com os pais. É esse equilíbrio que o bom gestor precisa ter para ser um bom gestor. Senão, ele não consegue fazer uma gestão bacana. Né? Os parafusos vão espanar toda hora. Vai ser aquela gestão, às vezes, eu mando, você obedece, sabe? Então, para ser uma coisa assim muito bacana, olha um pouco mais a fundo como ele é com a família. Se for o caso, entrevista os familiares. Como que fulano é? Como que ciclano é? Como é que ele é em casa? Como é que ele é com os filhos? Chama os filhos, entrevista a esposa, o marido. Para você poder entender, então fulano é mais assim. Então eu vou promover esse daqui, porque ele não tem o MBA, mas ele tem todas essas características aqui que são legais. E o MBA depois eu arrumo um jeito dele fazer. Coloco aí na balança, se você chegar nesse número aqui, eu pago o MBA, por exemplo. Então, pensa um pouquinho sobre isso para você ter um gestor que faz gestão realmente. E não um gestor que está ali, né? Eu mando, você obedece. Um grande abraço, muita paz, boa sorte.